Amém? Deus, Ele é bom ou não é? Mas nós precisamos estar sempre ao lado dEle, precisamos estar louvando, buscando, colocando as nossas vidas diante dEle, porque nossas vidas, elas são muito importantes para Ele, porque se assim não fosse, Ele não teria feito tudo aquilo que Ele fez, entregando o seu Filho naquela cruz por nós. Amém? E eu quero trazer vocês uma mensagem hoje que tem o título como A Busca da Semente Desejada. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Evangelho de Marcos capítulo de número 4. Em busca da semente desejada. Se nós percebemos a palavra do Senhor, o Senhor sempre comparou o reino dele, aquele agricultor, aquele que planta sementes, e a semente ela é muito importante. Só que muitas vezes nós não encontramos a semente verdadeira ou a semente ela não está em bom estado para que ela possa trazer a nós os bons frutos. E para que nós possamos também dar os bons frutos. Não adianta, nós jamais gostaríamos de estar comendo um fruto que não está de boa qualidade. Por quê? Se a semente estiver ruim, o fruto também será ruim. Amém? Vamos ler Marcos 4, versículo de número 3. É isso, a parábola do semeador. Ouça um semeador. Saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Amém? Versículo 13 agora. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entenderam essas parábolas? Então como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chega as preocupações dessa vida, o engano, as riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-os infrutíferas. Agora, outras pessoas são como a semente lançada na boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 até 100 por um. Amém? Veja, uma semente, ela multiplica de 30, 60 até 100 vezes mais. Nós aqui temos a passagem que nos explica mesmo o que são essas sementes. E por que muitas vezes essas sementes elas não germinam. Elas germinam, mas elas não são duráveis. Às vezes os passarinhos vêm e não deixam elas nem germinar, que são os demônios, não deixa aquela palavra entrar no seu coração. Tem aquelas que a pessoa está tão preocupada com a vida, está tão ansiosa, a pessoa vem na igreja, ouve a palavra, mas pastor, eu tenho muita coisa para preocupar, eu não tenho tempo de eu ficar obedecendo, eu não tenho tempo de estar meditando, eu não tenho tempo de estar orando, eu não consigo, porque minha vida é muito agitada. Ou seja, aquela palavra que a pessoa vem à igreja e recebe, ela logo
não dá fruto. Por quê? Porque essa palavra ela é destruída. Então veja que a palavra verdadeira, aquela palavra que realmente ela vai mudar a vida das pessoas, a semente que vai mudar a vida das pessoas, são aquelas sementes em que ela é plantada no coração, ou seja, na terra boa. E ele diz que quando essa semente ela germina e cresce, ela vai dar frutos e vai multiplicar muitas vezes mais. Amém? Então, baseando nesse texto aqui, eu quero falar a respeito dessas sementes. E essa mensagem, ela vai falar ao nosso coração através de passagens bíblicas que falam sobre sementes. E que elas significam, existe algo mais profundo do que só essa parábola para nós entendermos. Quando quisermos, preste atenção, qualquer pessoa que quiser mudar ou transformar algo de verdade na sua vida, ela só poderá fazer isso através de uma semente. A semente é a única maneira que Deus nos deu para nós transformarmos algo. Por exemplo, você pode pegar uma terra, sem nada, sem planta, você vai lá, ara ela, volta lá, depois que você plantou a semente, alguns 6 meses, dependendo da semente que você plantou, volta lá, você vai ver que aquele lugar mudou, transformou. Já não é o mesmo, porque vai estar verdinho, vai estar com frutos, plantou lá uma lavoura de milho, só tinha terra. Mas a partir do momento que aquela semente entrou lá, e ela germinou e ela cresceu, ela transformou aquele lugar em coisas diferentes. Veja, você plantou uma sementinha amarelinha, cresceu um pé verde e deu espiga verde, mas por dentro multiplicou aquela semente que você plantou. Então, quando nós plantamos, e a terra tem que ser boa, vai multiplicar de 30, 60, 100 vezes mais. Quantas sementinhas tem numa espiga de milho, Mas quantas sementes foram plantadas? Uma para aquele pé. Às vezes o pé dá 2, até mesmo 3, dizem por aí. Eu não sou muito entendido. Então veja, o que aquela semente plantada em boa terra, ela pode produzir. E produziu para quem também? Para o agricultor, mudou a vida do agricultor. Porque o agricultor, quando ele vende aquela safra, ou quando ele come daquela safra, ele tem alimento. De um milho você pode fazer bolo, de um milho você pode fazer uma polenta, do milho, o que mais a gente pode fazer com milho, irmãos? Sorvete de milho, pamonha, curau. Veja, muda uma situação, muda a alimentação, posso depois vender, muda a vida financeira da pessoa por causa da plantação de uma semente. Então, quando você quiser qualquer mudança na sua vida, você nunca pode esquecer o princípio da semente, porque somente através da semente é que se muda uma situação. Deus olhava para a terra, olhou para a terra estava o quê? Condenada. A humanidade estava condenada. Não tinha mais como a humanidade ser salva. O que ele fez, irmãos? Plantou uma semente aqui na terra. Essa semente chama-se o quê? Jesus. Jesus multiplicou de uma forma que hoje nós estamos aqui. Se ele não tivesse plantado a semente, o Pai não tivesse plantado o Filho aqui na terra, nós não estaríamos aqui hoje. Foi por causa dessa semente que as coisas mudaram para nós. Às vezes nós olhamos, por que nós estamos aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Porque papai plantou uma semente na mamãe. E essa semente germinou e hoje nós estamos aqui. Então toda mudança, e muda uma família, Quando vem uma criança, às vezes vem 2, vem 3, Mas toda semente plantada, ela muda a situação. Ela muda qualquer perspectiva. Ela muda o futuro. Então não existe mudança de vida, não existe transformação na sua vida se você não plantar sementes. Amém? Olha o que diz aí, versículo 26. Ele prosseguiu dizendo,
Aí Marcos 4, versículo 26. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança o quê? A semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. E a terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio da espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui que existe um processo, e esse processo nós precisamos prestar muita atenção. Primeiro nós vamos ver a terra. Não adianta plantar semente boa em terra ruim. E lembrando a todos que nós também somos uma semente. Nós temos a condição de mudar uma sociedade, nós temos a condição de mudar uma família, nós temos a condição de mudar um país, porque nós somos a semente. Veja, uma pessoa que nasceu, hoje ele é presidente da nação. Ele um dia foi uma sementinha que germinou no útero da mãe dele e hoje é o presidente da nação. Ele tem o poder da nação na mão dele, ele pode mudar uma nação, ele pode transformar. Então, assim como Jesus quando ele veio, ele mudou esse mundo, ele mudou o mundo eternamente. Então, quando nós queremos olhar a nossa vida e queremos mudá-la, pastor, eu quero mudar a minha vida, eu quero transformar a minha vida em outra coisa, porque o que eu estou vivendo não é de acordo com aquilo que eu quero. Então não existe um outro princípio bíblico que você não deve jamais dispensar, que é o princípio de plantar sementes. A semente é que vai mudar. Quando eu planto semente de milho, eu vou colher milho. Quando eu planto semente de alface, eu vou colher alface. Amém? Então, o que eu quero colher, o que eu quero ter, só virá através de semeaduras, através de plantação de sementes. Vamos à palavra do Senhor. Deuteronômio 22, versículo de número 9. Não plante 2 tipos de semente em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão o quê? Contaminados. Então, levando em consideração a nossa vida, nós não podemos plantar 2 tipos de semente. Nós temos um tipo de semente que nós devemos plantar. E nós vimos naquela parábola que nós começamos hoje, qual é o tipo de semente que nós devemos plantar em nossa vida? Qual que é? A parábola do semeador. Ele plantou o que, irmãos? Palavra. Então não existe uma outra palavra. Se você quer mudar uma situação, a primeira coisa que nós temos que ver, qual que é a semente que você está plantando. A boa semente sempre será a palavra de Deus. Nunca outras palavras, nunca outro entendimento. O entendimento que você deve ter é daquilo que a palavra de Deus diz. Hoje são muitas pessoas que misturam medicina com a palavra de Deus, mistura filosofia, mistura ciência. Outro dia eu estava vendo um pregador na internet, né? Ele prega, você olhando para ele assim, fala muito bem, conhecedor assim, muito inteligente a pessoa, mas só de filosofia, nada de palavra de Deus. Não falava nada de palavra de Deus. Ou seja, essa é uma semente que não vai trazer vida, não vai trazer mudança, não vai trazer transformação. O que transforma a vida das pessoas é a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Tanto é que Jesus falou: sem mim não podeis fazer nada. Jesus é que pode mudar. Então, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. O Senhor diz: eu, Senhor, velo para que a minha palavra se cumpra na sua vida. Ou seja, quando você planta uma semente, a natureza, ela vai cuidar de fazer com que aquela semente cresça. Ou seja, mandando chuva, não é verdade? E aí,
dando àquela semente os nutrientes que estão na terra para ela desenvolver. Então, quando você planta uma semente na terra boa, que tem todas as condições, claro, e aquela semente ela é regada pela chuva, né? Até de uma maneira que a gente tem aí, que é irrigação, né? Aquela semente ela vai germinar, vai crescer, vai dar o fruto. Ou seja, a semente boa é que vai crescer, a semente que está sendo cuidada. Então Deus, Ele vela para que a palavra dele se cumpra. Ele vai cuidar para que essa semente que está no teu coração, ela possa crescer. Por isso que a Bíblia diz que o justo vive a fé vem por dar ouvido o quê? Palavra. Se eu tenho uma palavra e eu não tenho certeza que ela vai acontecer, ela não germina, porque a única coisa que nós temos para fazer com que aquela palavra ela realmente cresça é através da nossa fé. E a fé, como diz a Bíblia, é a certeza das coisas que se espera, a prova daquilo que você não vê. Eu não estou vendo a semente debaixo da terra. O agricultor, como diz Tiago, não vê a semente, mas ele sabe que ela vai germinar. Ele sabe que ela vai crescer. Então eu não estou vendo aquilo, eu já estou vendo, eu plantei milho, eu não estou vendo. O agricultor, quando ele planta milho, ele não fica lá na semente. Ele fica no quê? Na espiga que ele já está colhendo. Porque ele tem certeza que aquela palavra, aquela semente que foi plantada, vai se tornar naquilo que ele deseja. O que ele deseja? Espiga de milho. Ele quer lavoura. Então veja que o Senhor, Ele que cuida da semente. A terra é o nosso coração, todo mundo sabe. Então nosso coração, a nossa certeza, a nossa vida com Deus, a nossa vida com a palavra de Deus é que vai cuidar dessa semente. Eu só tenho que crer. Os sinais seguirão aqueles que creem. E crer é tomar uma atitude. Crer é agir em relação a esta palavra, essa semente que está dentro de você. O Senhor vai cuidar dela, o Senhor vai cuidar. Toda palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes ela irá se cumprir para aquilo que eu a designei. Se Ele falou para aquela palavra, é uma palavra de cura, é uma profecia de cura, é uma profecia de prosperidade, é uma profecia de salvação, o Senhor vai cuidar. Ele vai cuidar para que essa palavra se cumpra na sua vida. Amém? Então, a semente nos ensina também, irmãos, a termos paciência, né? A semente nos ensina. O agricultor plantou a semente hoje, né? Ninguém planta uma semente de dia e à noite corre para ver se já cresceu, né? Alguém faz isso? Não. Ele sabe que tem um tempo para aquela semente ela crescer. Claro, vai depender também da sua fé, vai depender da maneira que você está crendo, vai depender do que você quer. Por exemplo, uma dor pode sair imediatamente. Agora, uma casa, aí não dá para... Vai lá, hora o terreno já tem a casa lá. Não é assim. Pode ser até que você ganhe a casa, né? Alguém vem e fala assim, ó, te dou essa casa eu vou dar para você. Pode ser que aconteça, vai acontecer mais rápido, mas tem um processo, a condição. Hoje você não tem condição de construir a casa, mas o Senhor, durante um tempo, Ele vai te dar condição para que você possa construir essa casa. Então, nenhum agricultor pode também ficar, ele sabe que aquela semente, ela vai germinar, ela vai crescer, e na época, cada semente, irmãos, ela cresce de forma diferente, cada semente, ela dá o fruto diferente. Tem semente que é 3 meses, tem semente que é 6 meses, né? Cada semente, ela dá de acordo. Qual é a semente que você está plantando? O que você quer colher? Então, isso também nós vamos ver, que muitas sementes que nós plantamos, elas talvez não dão frutos, porque nós plantamos para um propósito errado. Se eu quero ter... Por exemplo, o que vale mais hoje? O que está dando mais dinheiro hoje? Eu não sei, eu não estou meio por fora de agricultura. Milho dá dinheiro? Sim. E soja é mais caro? Se eu quero ganhar mais dinheiro, então eu vou plantar o quê? Soja. Ah, mas eu quero ganhar dinheiro, mas estou plantando alface.
Alface dá dinheiro? Tá, mas menos. Mas como que eu quero, plantando alface, eu quero colher como se eu estivesse plantando soja. Aí não dá. Eu preciso plantar conforme a minha necessidade, conforme os meus desejos. Só que para também, presta atenção, para eu ter um bom lucro na soja, não adianta eu plantar um alqueiro. Estou plantando a semente certa, mas a quantidade é errada. Eu preciso de mais terra, eu preciso de mais fé, eu preciso de ter mais confiança, eu preciso de um desafio maior. Amém? Quem planta 100, 200 alqueiros de terra, o desafio dele é grande. Mas quem planta lá um alqueiro de alface, o desafio dele é bem menor. E muita gente quer plantar poucas coisas, poucas sementes, né, para adquirir algo grande. Irmãos, quanto for maior o seu desejo, quando for maior aquilo que você quer, mais desafio você vai ter que ter, mais coragem você vai ter que ter, porque fé é um ato de coragem. A Bíblia não diz lá em 2 Coríntios capítulo 9, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, muito vai ceifar. Então, se você quer algo grande, você tem que... pastor, semente pequena vai colher? Vai. Mas você vai colher na proporção que você está plantando. Deus, ele não pode fazer algo que você quer porque você quer. Não, ele vai fazer de acordo com aquilo que ele estabeleceu. Voltando aqui à palavra de Deus. Em Marcos 4, volta lá em Marcos 4, nós acabamos de ler, mas vamos ler de novo. Versículo de número 26 de novo. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Veja, a terra por si própria. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Irmãos, o que plantamos, tudo que nós plantamos, humanamente falando, se você plantar em terra boa, tudo que você planta, toda semente que você planta, em 7 dias ela nasce. 7 dias é o processo dela nascer. Amém? Esse é o primeiro processo, nasce. Depois, ela começa o quê? Cresceu até que ela sai fora da terra. Então, o processo de que você sabe que aquela planta, você pode ir lá 7 dias, ela já está começando, dependendo da planta, começando a sair da terra. Aí ela vai crescer, caule, broto, tal, a espiga, e ela vai nascer. Veja, não importa se a tua bênção já nasceu. Uma ave, ela só vai poder fazer um ninho nessa árvore quando ela estiver grande. Por mais que esta semente já tenha nascido depois de 7 dias, já nasceu a árvore nasceu, sim, a árvore nasceu, mas ela não está em condição ainda dos pássaros fazerem um ninho, ou seja, ele também tem que esperar. Quando Jesus nasceu, quando foi que ele começou o seu ministério? Quando ele chegou aos 30 anos. Havia uma profecia que Jesus seria o nosso Salvador, que Jesus morreria por nós naquela cruz. Mas até os 30 anos, ele não fez nada por nós. Até os 30 anos não houve mudança, mas ele já estava aqui na terra. O mesmo Jesus, o mesmo santo, o mesmo perfeito, Filho de Deus, o Verbo que se tornou carne, aquele que estava lá no princípio, já estava vivo. E ele estava no meio de nós, mas não era o tempo ainda dele dar o fruto. Então assim somos nós. Tudo aquilo que nós plantamos, irmãos, vai germinar, vai crescer e um dia vai dar fruto. A partir do momento que eu recebo a palavra, a partir do momento que eu tenho fé, irmãos,
ela nasce dentro de nós. A partir do momento que eu tenho revelação da palavra, isso quer dizer que nasceu essa bênção para a minha vida. Quando eu ouço a palavra, quando eu creio na palavra, quando eu sinto que aquela palavra é para mim, quando eu creio que aquela palavra verdadeira fala no meu coração, irmãos, nasceu a bênção dentro de mim. Isso não quer dizer que eu estou vendo, isso não quer dizer que eu já estou tomando posse dela, que eu já posso usá-la. Isso quer dizer que daqui a um tempo ela vai crescer, vai germinar e vai dar o fruto. Porque tem o tempo daquilo que eu estou recebendo. A semente ela foi plantada no meu coração, a palavra foi plantada. Por isso que a fé, irmãos, é a certeza das coisas que você espera, mas a prova daquilo que você não vê. Você não está vendo, mas você sabe que ela já nasceu. Então, se eu sei que ela já nasceu, por quê? Por que eu sei? Pelos simples motivos que aquela palavra falou no meu coração. Quando a palavra fala no meu coração, isso quer dizer, a semente cresceu, a semente germinou dentro do meu coração. O que eu preciso? Continuar crendo. A fé é isso, né? A fé é a certeza, e o crer é continuar agindo, continuar esperando, continuar tendo certeza que aquilo vai acontecer, já nasceu, porque está escrito, porque o Senhor disse, porque disse o Senhor. Se o Senhor disse no meu coração, já nasceu, já nasceu. O que eu tenho que fazer? Esperar, porque a paciência, a Bíblia não diz lá em Hebreus, depois de ter tudo feito, né? Tenha paciência, porque aquilo que você fez vai acontecer. Se eu não me engano, está em Hebreus 10, vamos lá. Versículo 36. Versículo 36 diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o justo viverá da fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Está vendo? Depois que você recebeu a palavra, você precisa fazer aquilo que ele fez, cumprir os mandamentos. E mais um pouco de tempo vai acontecer o quê? Vai acontecer aquilo que ele falou para você que ia. Por isso que a Bíblia diz que o justo, ele tem que viver pela fé. E se você retroceder, ou seja, desistir porque você não está vendo, essa semente ela morre. Se você desistir de aguar, se você desistir se a chuva parar, aquela semente vai morrer. Se o teu coração for um coração cheio de espinho, essa semente vai morrer. Se o seu coração for cheio de pedra, essa semente vai morrer. Essa semente ela nunca irá morrer se o seu coração for uma terra fértil. Porque o espinho, irmãos, sufoca, né? Os problemas, você está muito preocupado com os problemas, tal, vai sufocar essa semente. Ah, mas ali era muito pedregoso, muita pedra. Às vezes a pessoa ela fica tanta preocupação com as coisas do mundo, dinheiro, trabalho, essa semente. Por exemplo, vocês recebem uma palavra hoje, você lê a palavra, Deus fala com você hoje, amanhã você esquece. Quantas vezes eu já fiz esse teste aqui, irmãos? Quantas vezes eu faço esse teste? Irmão, o que eu preguei domingo passado? Isso quer dizer que a palavra não entrou no coração. Porque quando a palavra entra no coração, nós não esquecemos dela. A palavra, por quê? A sua semana foi tão perturbada, tão preocupada, né? Você deixou de ler aquela palavra de novo, você anota. A maioria aqui anota a mensagem, mas nunca mais lê ela. Só está no caderno anotado. E essa semana, qual que é o alimento que você tem? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho certeza que se você meditar essa semana de novo nessa palavra, Deus vai falar com você. Isso aqui só foi uma semente que está sendo lançada. A palavra, a pregação aqui na igreja é uma semente que está sendo lançada. Mas vai depender de como está o teu coração, como que está a sua vida. Não adianta você vir aqui, pega a semente, joga a semente, mas a terra não está boa. A terra não está qualificada para receber. A terra recebe, às vezes nem entra. Às vezes a pessoa está preocupada lá, está aqui na igreja, mas o pensamento está longe. É aquela pessoa que a semente cai à beira do caminho. Vê o diabo, ela ouve, legal.
boa mensagem, pastor, gostei, olha, que nem o pastor veio aqui, o apóstolo, sábado, né, pregou aquela mensagem profunda, né, profunda mesmo, eu nunca vi uma mensagem tão profunda sobre noiva. O homem entende, mexeu muito comigo, mexeu com todos, houve libertação, houve transformação, vocês podem ter certeza, mas que adianta a gente deixar aquela mensagem e não meditar mais nela? Esse é o mal, irmãos. O agricultor, quando ele planta uma semente, começa a crescer o mato, o que ele vai lá? Ele tira o mato. O agricultor, chega uma hora, ele tem que jogar um produto lá, sei lá, não sei como que, eu já vi ele joga não sei o que lá, trata a terra. Então o agricultor, antes de plantar semente, ele vai cuidar da terra, vai passar o arado, vai colocar cal, vai colocar um monte de coisa lá. Quando você vai plantar uma alface, você vai colocar estrume, né? Você vai colocar lá, para quê? Para fazer a terra ficar bem, né? Bem fértil, para que ela possa germinar a sua plantação. Então veja, o agricultor ele cuida. Então nós temos que cuidar da semente, nós temos que preparar o nosso coração. Eu não posso vir na igreja de qualquer maneira, irmãos. Eu não posso vir na igreja por vir. Eu não vou na igreja porque domingo eu tenho que ir na igreja. Se você vem à igreja, alguém assistiu o vídeo que eu coloquei, a minha esposa colocou ontem, sobre o Espírito Santo? Você assistiu? Assiste, irmãos, assiste. Eu não posso estar fazendo as coisas por Deus porque eu quero, porque eu quero, porque eu acho que é bom. Não, eu tenho que sentir. Eu tenho que, como o exemplo que ele dá lá, né? O marido estava reclamando da esposa que ele não ia no supermercado com ela. Aí ele foi no supermercado com ela. Então a esposa, ela reclamava porque o marido não ia com ela no supermercado. Depois ele falou, eu fui no supermercado com ela. E ela reclamou porque ele foi no supermercado com ela. Aí o pastor perguntou, então, irmão, por quê? Eu falei, pastor, eu não queria que ele fosse no supermercado porque eu quero. Eu gostaria que ele fosse por ele querer, pela vontade dele, não pela minha vontade. Eu gostaria que aquilo fosse desejo do coração dele. É a mesma coisa você pegar a Bíblia e ler, irmãos, e achar que você está lendo a Bíblia, que agora você leu a Bíblia, você fez uma oração. Não, você tem desejo de orar? Você tem desejo de ler a Bíblia? Ai, meu Deus, tem que acordar tal hora para orar a Bíblia. Eu fiz um voto no negócio, vou ter que acordar de manhã. Você não faz com desejo? Então não adianta. Tudo que nós fazemos sem desejo não é fértil. A palavra não germina. A oração, ela não tem validade quando nós fazemos porque somos obrigados. Nós temos que fazer por vontade. O Espírito Santo pega os verdadeiros, o Senhor busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram. Ou seja, agrada você, o marido, com você porque você quer e não é por vontade? Agrada, marido, a sua esposa está tendo relação íntima porque você quer, mas ela não quer? É a mesma coisa? Aos casados, sabe o que eu estou dizendo? Não. O bom quando os dois querem, o bom quando os dois desejam, as coisas ficam diferentes. Então quando a coisa é feita de qualquer maneira, assim Deus, eu quero que vocês me busquem porque vocês querem, não porque eu quero. Deus quer, por isso que muitos são chamados e poucos serão os escolhidos. Porque a maioria hoje nas igrejas, irmão, não querem Deus. Querem o quê? As bênçãos. Não querem conhecer Deus. Você acha que essas pessoas serão salvas? Você acha que essas pessoas serão escolhidas? Estão na igreja por interesse daquilo que Deus pode dar a ela? E Deus é tão misericórdia que Ele até dá. Porém, o coração daquela pessoa, mas Senhor, em Teu nome e tal, eu nunca te conheci, vós que praticais a iniquidade. Será que Deus está feliz porque você está vindo na igreja? Obrigado. Porque você tem que ir na igreja, ai meu Deus, porque é bom ir na igreja. Não, você não deseja ir na igreja, você não deseja estar aqui, você não deseja, essa semente que você está plantando, ela não germina, irmãos, ela não germina, você não tem prazer
O agricultor, ele tem prazer, porque ele gosta daquilo, ele gosta da terra. Fala para o agricultor fazer outra coisa, ele não faz, ele só gosta de terra. Ele crê que a terra é boa, ele crê que a terra próspera, ele crê que a terra pode dar o que ele quiser. Então é por isso que ele tem corda lá. Vai ver a vida do agricultor. 3 horas da manhã está lá com o trator lá, arando a terra. Hoje tem uns tratores com ar-condicionado, né? Mas que antigamente não tinha. Antes ainda não tinha nem trator, era no arado lá com um animal, né? Então veja, mas ele estava lá. Então o que acontece, irmãos? Qual que é a nossa vontade para as coisas de Deus? Voltando aqui, você acha que Deus vai aceitar o louvor que você faz sem vontade? E eu vou dizer, irmão, Deus habita no meio dos... Eu não, a palavra diz. Você acha que Deus vai se agradar do louvor que você está dando a Ele? Que você faz Ele sem vontade? E essa semana eu fui testado aqui na igreja. O pastor Luiz Fernando me testou. Aí ele colocou um louvor aqui. Mostrou para mim um louvor bonito, né? Aí que a letra, só bem e tal. Presta atenção aí, pastor, nesse louvor. Eu vou ver se ele é chato mesmo, né? Ele quis me testar. Ouvi. E aí, pastor, falou, vazio. Não tem nada, não tem o Espírito Santo. Aí ele falou, é verdade, porque isso aqui quem fez foi um católico. É louvor da igreja católica. Você sente quando tem o Espírito de Deus, quando foi feito para Deus, irmãos. Quando o louvor é feito, ele é escrito para adorar a Deus verdadeiramente, o teu espírito testifica. É o Espírito Santo, porque foi feito para Ele. E se você tem feito, foi o Espírito Santo que inspirou a letra. A letra era perfeita, mas quem colocou aquelas palavras não foi o Espírito Santo. Quem colocou aquela palavra foi o próprio homem. E se não foi o Espírito Santo, foi o próprio Satanás. Ou você está fazendo a vontade de Deus, ou você está fazendo a vontade do homem. E o diabo sabe que uma letra, um louvor, sem unção, sem a permissão do Espírito Santo, não adora o Senhor. Porque por isso que o Senhor diz, eu busco os verdadeiros adoradores, aqueles que me adorem em espírito e em verdade. Se não encontrar o Espírito Santo, irmãos, no coração da pessoa, na letra, no louvor, em todas as notas musicais, não adianta, porque tudo foi feito por Ele, tudo foi feito para Ele. Não é para vender, não é para ficar rico, não é para fazer show. Essa semana eu estava meditando através do louvor, mas eu vou falar com os levitas direto depois. Temos que tomar muito cuidado sobre o louvor. Voltando aqui, Deus procura a terra, ou seja, o coração boa para receber a semente. A terra boa, irmãos, qual que é a terra boa? É aquela que depois de um tempo que cresceu a árvore, deu bom fruto. Como que eu sei que aquela terra é boa? Pelos frutos. Por isso que o Senhor diz, conhecereis a árvore pelos frutos. Irmãos, olha agora a revelação, receba, como dizem por aí, né? Irmãos, como que eu sei que uma igreja é de Deus e uma igreja não é de Deus? Olha para os membros da igreja, sempre tem, toda igreja tem a laranja podre, viu, irmãos? Mas olha para a maioria, qual o comportamento deles? Como que eles falam, como que eles conversam, qual é a mensagem que eles estão sempre falando, o que eles estão pregando, como que eles vivem. Aí, claro, não podemos generalizar, porém, veja a maioria, como eles louvam, é brinco daqui, é tatuagem, né? Aí você vê o crente falando palavrão, crente em adultério, crente com nome sujo. Aí você vê o crente, não estou dizendo que toda igreja tem, mas é a minoria. Você não vê as pessoas preocupadas com Deus. Aí você vê como que as coisas estão por aí. Então, como que eu sei? O Senhor disse, você vai conhecer o falso profeta pelo... Esse vídeo fala do falso profeta. Ele faz milagre? Faz ou não faz? Faz tudo, irmãos. Prega bem? Faz a pessoa chorar? Faz. Mas Jesus não está nele. Eu não vou contar mais porque eu quero que você assista o vídeo. Então o que acontece? Às vezes a pessoa ela se ilude por aquilo que ele vê, mas o Senhor não está naquilo que você está mostrando, o Senhor está no coração das pessoas.
Irmãos, eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Isso é primeiro lugar, primícia. A primeira coisa que Deus olha para você, a sua intenção. Qual que é a sua intenção? A intenção é muito importante para Deus, não o que você só está fazendo. Qual que é a sua intenção verdadeira para você estar aqui hoje? Qual que é a sua intenção? Lembre-se, irmãos, lembre-se, todas as vezes que você fizer qualquer coisa, Deus sempre vai olhar para a sua intenção. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, aí depois, para dar a cada um segundo os seus caminhos, as suas atitudes. Os caminhos, as atitudes podem estar certas, mas se ele não vê a intenção verdadeira, qual que é a intenção de você estar plantando a semente? Qual que é a intenção da semente de milho? É dar uma colheita de milho. Não tem outra intenção. Qual que é a intenção da palavra de Deus, irmãos? É te prejudicar? Mas muita gente acha. Por quê? Porque desobedece. Se a gente realmente temos a certeza que a intenção da palavra de Deus é nos purificar, nos santificar, nos libertar, nos salvar, nós obedeceríamos tudo. Mas por que as pessoas não obedecem? Porque elas não creem que a palavra sirva para tudo isso. Eu vou plantar milho, puxa vida, mas o bom agricultor, ele está vendo o quê? Ele está vendo as pamonhas, né? Ele já está vendo o curau, ele já está vendo aquela polenta com rabada, com aquele molho, ele já está olhando isso, irmãos, entendeu? A intenção dele é fazer que aquilo que se transforme em coisas boas para ele, não em coisas ruins. Voltando aqui, qual é a árvore boa? É aquela que nos dá de comer. Qual que é a árvore boa? Aonde eu vou realmente me alimentar? Como que eu sei que aquela árvore é boa? Está me dando de comer. O que você come? A Bíblia diz que nem só pão vive o homem, mas de todo o quê? Palavra que sai da boca de Deus. Presta atenção agora. Quantos são os lugares hoje, irmãos, que a palavra está saindo da boca do homem? São poucas igrejas, irmão, poucas igrejas que vêm no culto e tem 1 hora de pregação. Você vai, a maioria hoje é 15, 20, meia hora. Tem igreja que não pega nem a Bíblia. É um versículo para o mês inteiro, porque é campanha. Então é campanha, então eles ficam na porque Abraão deu seu filho, porque Abraão deu seu filho, porque Abraão sacrificou o teu filho, porque Abraão sacrificou o seu filho. Abraão, quando ele fala de sacrifício, se você... Então quer dizer, fica naquele versículo, não tem revelação nova, e só fica naquele versículo, a fé vem por onde? Por ouvir. Fé é o que? A certeza. E você de tanto ouvir a mesma coisa, você acaba acreditando. Mas você está acreditando na palavra de Deus, ou que o homem está fazendo você aprender? Ou o homem está fazendo você engolir? Aí você vai lá e faz o sacrifício. Ganha o quê? Nada. Aí vai falar com o homem. Você não teve fé, irmã. Você fez sem fé. Né? Aí a pessoa, puxa vida, eu sou o culpado ainda. Quem que é o culpado de tudo no Brasil? Povo. Quem que tem que pagar a conta no Brasil? Povo. É a mesma filosofia, irmãos. O culpado de você não ser abençoado é você. Você não tem fé, né? Não, a semente que você recebeu não tinha o Espírito Santo. Ou não te ensinaram a preparar o seu coração para receber a semente. O seu coração não é fértil, a sua terra não é fértil para receber a semente. Por quê? Porque você está lá somente para receber, você não quer dar. O agricultor, para ele receber, primeiro ele tem que dar. Ele tem que dar o dia dele de trabalho, ele tem que dar o dia para ele ficar plantando, ele tem que ficar um período dando o seu tempo, tirando os matos. Depois ele tem que ir lá para colher, primeiro ele tem que dar. Aí depois, quando ele colhe tudo, ele vai lá e vende e recebe o que ele queria. Mas se não der, não vai receber. E as pessoas acham que quer comprar, né? Não, mas eu estou dando dinheiro. Mas Deus não quer isso. Deus quer o seu coração. Voltando aqui, na Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes, vocês sabem que é depois do Provérbios ali, vem Eclesiastes capítulo 11.
São poucas igrejas que fazem seminários, irmãos. Seminários, onde a pessoa fica lá 2, 3, 4, nós ficamos aqui 6 horas aprendendo. Por quê? Porque nós precisamos aprender, irmãos. O povo falta conhecimento, por isso que sofre. E às vezes você não tem muito tempo, ou você não tem entendimento para ter a revelação. E aí o seminário te ajuda. Além de te ajudar o conhecimento, te dá a libertação. Porque conhecereis a verdade vos... Nem tudo é ficar expulsando demônios. Sai, capeta, em nome de Jesus, sai. Nem tudo é isso, irmãos. Você precisa conhecer a verdade te liberta. Você esqueceu quem você é. Eclesiastes 11, versículo 6. Plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Olha aí. Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Irmãos, plante a semente durante o dia. Ou seja, verdadeira semente que nós temos que ter é aquela semente que nós recebemos durante o dia. Ou seja, o dia representa o quê? Luz. Que representado o dia, mas é aquela que te dá luz, não aquela que não tem revelação. A palavra que vai mudar a sua vida, a palavra que vai transformar a sua vida é aquela que tem a luz da revelação, aquela que veio do Espírito Santo, não aquela que veio do homem. O homem está falando, irmãos, a igreja está falando, a religião está falando. Irmãos, Apocalipse 14, esse aqui, o teu coração. O agricultor, ele não planta de noite, irmãos, ele planta sempre de dia, sim ou não? Porque de noite não dá para ver onde ele está plantando, se ele está plantando correto. Então plante. A pessoa que que deseja o mal, irmãos, a pessoa que tem um coração ruim, escuro, né? Ele não pode receber a palavra de Deus. Ele não consegue. Nós estamos plantando a semente, a palavra. Nós estamos jogando a palavra. Mas às vezes a pessoa não aceita, porque o coração da pessoa é duro, é de pedra, ou às vezes o coração dela está contaminado e ela não consegue receber. Apocalipse capítulo 14, versículo 15. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Oh, meu Deus do céu, até arrepia quando ouve isso. Vai vir um anjo com a foice e arrancar. Aquele que estiver maduro, ele vai colher. Agora aquele que não estiver maduro, vai ficar aqui. Irmãos, tanto é que quando Jesus voltar, vai ser também como uma colheita. E aí, como que está o teu coração? Às vezes a gente olha, 2 Coríntios agora, capítulo 9. A gente termina aqui. Esse princípio, irmãos, igreja sem guerra, irmãos, é igreja fracassada. Igreja sem espada é igreja fracassada. Igreja sem a armadura de Deus é uma igreja fracassada. Nós temos que lutar, nós temos que brigar, nós temos que destruir. A cada problema existe uma batalha. Preguei semana passada sobre isso aqui. Amém? À noite, e de manhã eu não pude vir. À noite eu falei da prova. Se você quer ser um obreiro aprovado, você precisa do quê? Da prova. Não provação, prova. Você só vai ser aprovado se você passar na prova. E se você não faz prova, se você faz a prova e repete, você tem que fazer de novo. Se repetir de novo, enquanto você não passar, e no céu não tem esse negócio de dar um jeitinho, pagar para Deus. Tem gente que é assim, acha que vai dar um dinheiro de oferta na igreja, aí vai pagar a benção. Eu não tenho fé para receber, para lutar, então eu chego na igreja, eu dou dinheiro. É isso que esses pregadores fazem. O povo não quer ser aprovado. Não é assim, irmãos? Se você quer ser aprovado, você tem que vencer a prova, irmãos. E se não quiser fazer a prova, não recebe. Não recebe. Então, 2 Coríntios, capítulo 9, amém?
Versículo de número 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração. Olha aí, coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, ofertas são sementes. Aquele que dá, está aí, a semente é o que semeia, multiplicará a vossa sementeira. Só que cada oferta, ela serve para uma coisa. Não generalize as coisas como muita gente tem feito. Essa semana, sexta-feira, eu disse aqui, quando aquela palavra está em Romanos o quê? Romanos 10. A Bíblia diz, o fim da lei é Cristo, é conhecer Cristo. O fim da lei é conhecer Cristo para que sejamos salvos. Então, o que nós entendemos? Que quando vier o fim da lei, nós conhecemos Cristo para sermos salvos. Como que você vai conhecer regras? Por exemplo, suponhamos que você não conhece a lei nenhuma nesse mundo. Você não conhece a lei. Você vai lá no mercado, eu pego tudo lá, ponho o carrinho e vou embora. A lei diz que você tem que pagar. Ah, é? Não sabia. Eu pego o meu carro, roda 180 por hora, aí o guarda, não pode, aqui é 110. Ah, eu não sabia. Então, para você viver em sociedade, você precisa conhecer o quê? A lei. Para você viver uma vida mais segura, honesta, verdadeira, você tem que cumprir a lei, sujeitar-vos a todas as autoridades. Agora, se você não conhecer a lei de Deus, como que você vai viver? Ah, eu não sabia que isso era pecado. Ah, isso não pode? Ah, eu não sabia. Ah, eu não devo falar isso? Ah, eu não devo confessar isso? Eu não devo comprar isso? Ah, eu não devo comer isso? Como que eu sei? Pela palavra, pela lei. Quando eles foram traduzir essa palavra fim, ela está mal traduzida. Essa palavra quer dizer também finalidade. Amém? Então, a finalidade da lei é conhecer a Cristo para que sejamos salvos. Então, a finalidade da lei é para que nós conheçamos a Cristo para que sejamos salvos. Então, se você não conhece a lei, você não conhece a Cristo e você não vai ser salvo. O que é pecado, o que não é pecado? Então, quando se fala de oferta, irmãos, qual é a finalidade da oferta? Você precisa colocar isso na sua cabeça. Nós precisamos entender isso. Se existe oferta, existe a finalidade para ela. E foi estabelecida dentro da palavra. Primeira coisa, ofertas são sementes que irão se transformar nas nossas bênçãos. Dízimo. Qual que é a finalidade do dízimo? Devorador. E qual outra? Mantimento na casa do Senhor. Qual que é a outra? Abrir a janela dos céus. Pronto. O dízimo não te prospera. Dízimo prospera a igreja. É para a igreja. Dízimo repreende devorador que vai comer o teu dinheiro. E abre a janela. Para quê? Para que se derrame da janela dos céus as bênçãos. Que bênção que você plantou. Oferta voluntária. A Bíblia diz que é essa que vai o quê? Aquele que dá a semente, é o que semeia, multiplicará a vossa sementeira. Sem oferta plantada, voluntária, a semente não cai. Você não plantou nada. Se você não plantou nada na terra, vai acontecer alguma coisa, irmão? Ai, pastor, eu dou meu dízimo certinho. Mas você tem plantado? Se você plantar pouco, pouco você fará. E que qualidade você tem plantado? Oferta da primícia. Qual que é a função da oferta da primícia? Abençoar todas as ofertas que você dá na igreja. Dízimo, oferta voluntária. Qual que é a função do voto? É outra oferta. Alguém lembra? O voto é uma aliança com Deus. Quando você faz um voto, ele falou, não tarde em cumprir.
Porque a parte que cabe a Deus Ele cumpre, mas quando você cumprir a tua. E se você não cumprir a tua, se torna maldição o voto. O voto se torna maldição. Por quê? Porque você fez um pacto com Deus. A palavra do cristão é sim, sim? Não, não. Fora disso é procedência. Então, se você votar e não cumprir o voto, se torna maldição. É a única oferta que se você não cumprir... E voto nunca é coisinha, não. E voto é Deus que pede para você. Não é você que chega e faz o voto que você quer. Não, Deus vai te falar. E Ele, quando Ele te pede como Abraão, que é um filho. Um filho. Você tem coragem? Porque a coisa é instantânea, né? Então, irmãos, a palavra do Senhor diz o seguinte: Deus plantou Jesus aqui na terra. E Ele morreu. E multiplicou os filhos para Deus. Somente através de uma semente Deus pode trazer seus filhos de volta. Somente através dessa semente Deus pôde trazer a nós de volta para Ele. Porque todos nós estávamos o quê? Perdidos. Lá em João capítulo 12, 14 diz: se a semente que cai na terra não morrer, ela não germina. Se você planta um feijãozinho, já plantou feijão no algodão? Cheira aquilo lá, irmãos. Sabe por quê? Porque antes dele nascer, ele morreu o feijão. Depois ele nasceu. Toda semente para nascer, ela tem que morrer. Por isso que Jesus morreu por nós na cruz. Se ele não tivesse morrido, nós não teríamos nascido. Nós não teríamos direito a nascer de novo. Nós nascemos de novo. Aquela semente um dia nasceu aonde? No sabugo de milho. Depois ela foi para a terra. E ela nasceu para dar o quê? A continuidade. Jesus morreu na cruz. Veio de quem? Do Pai. Nasceu com o Pai, mas veio para a terra, carnou, físico, para que hoje nós, quem morresse para o mundo, pudesse ter a vida eterna. Nós temos que morrer para o mundo, irmãos, para que nós possamos multiplicar. A semente que não morre para o mundo, ela não multiplica. Se você não morrer para o mundo, você não vai multiplicar. E o Senhor quer que nós multipliquemos. O Senhor quer que nós venhamos trazer, irmãos, mais sementes para morrer e nascer de novo. Morrer, nascer de novo. Quando você veio para a igreja, você foi batizado. Você morreu com seus pecados e ressuscitou para nascer de novo. E a semente que está morta, ela não dá mais semente. Você tem dado semente? Você tem dado semente? Você tem multiplicado? Quantos você pode dizer que hoje está na igreja porque você multiplicou? Você é uma semente de Deus aqui na terra. E Ele diz: ide e deis o quê? Frutos. Pregue o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será... E o que o diabo faz para que isso não aconteça? Contamine a semente. Ele quer contaminar a gente. Se ele contaminar um pastor, ele contamina todos vocês. Se ele contaminar você, ele vai contaminar todas as pessoas que você falar. Porque muita gente olha, a primeira coisa que a pessoa olha, irmãos, para vir para a igreja, é você, sua vida, seu comportamento, os seus frutos, a transformação. Como que está a sua vida? Não estou dizendo que você tem que estar rico, não. O Senhor quer saber se você está feliz. As pessoas, você tem que exalar felicidade, paz, alegria. Não precisa ser rico, não precisa ter dinheiro, porque muita gente acha que é isso, né? Só vai atrair interesseiro, irmãos. Se você pensa assim, você vai atrair interesseiro. Você tem que estar bem com Deus. Você pode ser uma pessoa simples, mas quando você chega para pôr a mão sobre a cabeça da pessoa, a pessoa, ela é curada. Você pode ser uma pessoa sem posses, mas quando você ora, Deus ouve a tua oração. E aí um dia você pode chegar para ela: você quer ser igual a eu? Vem comigo. Se a pessoa está pedindo oração para você, porque você é uma boa semente, então ensine ela também a ser uma semente igual a você. Traga eles para a igreja. Tudo que você aprendeu na casa do Senhor. E se você não trouxer, cadê teus frutos? Cadê teu galardão? Você sabia que cada alma que a gente ganha para Jesus
recebemos um galardão. Então olha para a sua vida, quantos hoje estão na igreja? Porque você foi uma boa semente. Aplauda o Senhor Jesus.